Abençoe ricamente. Deus abençoe. Eu recebi uma incumbência, do Anderson de estar pregando hoje em Mateus capítulo 14. A partir do versículo diz. Eu estou em Marcos. Mateus 14. A partir do versículo 13. Me ajudem aqui a entender. Desde julho, que aqui a igreja está pregando uma série de mensagens. Qual é a série de mensagens? Bora, igreja, me ajuda. Ministério de Jesus. Isso. Olha só que coisa maravilhosa. Nós temos o privilégio de estarmos aprendendo, sendo instruídos sobre algo tremendo e maravilhoso que aconteceu há 2000 anos atrás. Algo que transformou a humanidade. Literalmente. Tanto é que a humanidade ela se divide em duas épocas. Antes e depois de quem? De Cristo. Quando você vai estudar a história da humanidade, ela tem essa divisão, antes e depois de Cristo. O calendário ocidental, ele sempre é datado, tantos anos antes de Cristo, tantos anos depois de Cristo, porque foi um fato marcante na história da humanidade. E eu e você, nós estamos tendo o privilégio de conhecer melhor o ministério de Cristo. O que nós vamos estar vendo hoje aqui, ele é parte do ministério de Cristo. O ministério de Cristo, lá em Lucas capítulo 4, antes de fazer a leitura de Mateus, eu queria só que a gente pudesse estar lendo Lucas capítulo 4. Quando Jesus ele foi batizado, e ele foi para Nazaré, terra natal, e foi pregar em Nazaré, entrando na sinagoga, como era de costume, ele recebeu o livro, um rolo dos profetas, profeta Isaías, e ele disse o seguinte, a partir do versículo 16, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus, terminando de ler essa palavra do profeta Isaías, tendo fechado o livro, devolveu-o para o assistente e sentou-se. E todos na sinagoga ficaram com os olhos fitos nele. Então Jesus passou a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então o ministério de Jesus era um ministério onde sinais iriam ser feitos. Ele iria apregoar, falar a respeito do reino de Deus. Ele iria dar testemunho do poder de Deus, da graça de Deus e da misericórdia de Deus. Ele iria ser morto e iria ressuscitar ao terceiro dia. Esse é o ministério de Jesus. E o que nós vamos estar vendo aqui em Mateus, capítulo 14, faz parte do ministério de Jesus, que são os milagres. Os milagres, eles são parte do ministério de Jesus. Para algumas pessoas parece que se prenderam somente aos milagres. Jesus foi um grande milagreiro há 2000 anos atrás. O ministério de Jesus não era somente fazer milagres, mas os milagres faziam parte do ministério de Jesus.
Ou seja, o propósito de Jesus vir ao mundo não foi para fazer milagre. Quem aqui acha que foi? Claro que não foi. Até porque se esse foi o propósito, por exemplo, se Jesus veio para curar todos os cegos, ele se frustrou. Por que ele não curou todos os cegos? Ele não purificou todos os leprosos. Ele não fez com que todos os aleijados andassem. Porque o propósito de Jesus não era só fazer milagres. Os milagres faziam parte do propósito de Jesus. É importante nós nos atentarmos para essa verdade do ministério de Jesus, porque até hoje, muitas pessoas, por não compreenderem isso, ao invés de buscar o Jesus dos milagres, estão buscando os milagres de Jesus. Você concorda comigo? Uma má compreensão. As pessoas estão aí só atrás dos milagres, porque não compreenderam que Jesus quer ofertar ou dar para nós muito mais do que uma vista para nós enxergarmos, do que uma saúde para o nosso corpo, ou do que qualquer outra coisa sobrenatural que Ele possa nos dar. O maior milagre que Jesus promoveu para mim e para você foi a oportunidade de uma reconciliação eterna com Deus. Esse é o milagre. Esse foi o foco de Jesus. Para isso que Jesus veio a esse mundo. E é importante nós atentarmos para isso. Pois bem, esse milagre que está narrado aqui, eu gostaria que a gente pudesse ler. Mateus 14, a partir do versículo 13, é o milagre, é a primeira, né? A primeira multiplicação. Talvez na sua Bíblia esteja escrito assim em cima: a primeira multiplicação de pães e peixes. Versículo 13. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, e aí compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto, e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, possam comprar para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentassem sobre a relva, tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes às multidões. E todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Que milagre maravilhoso, né? Coisa tremenda. Você sabia que esse é um único dos milagres de Jesus que está registrado nos 4 evangelhos, nos 3 evangelhos sinópticos e no 4º evangelho, que é o evangelho de João? Você sabia disso? É o único milagre que consta nos 4. Por quê? Provavelmente pela relevância desse milagre. Esse foi o milagre mais popular de Jesus. Alguns estudiosos, pesquisadores, estimam que havia aqui entre 15 a 20 mil pessoas. Porque aqui, conforme o relato dos evangelistas, eles só falam de 5.000 homens. Eles não estão contando com as crianças, com as mulheres. Esse foi um dos milagres, provavelmente por essa razão de estar nos 4 evangelhos. E todos eles tentam narrar assim, os fatos bem parecidos. E só para a gente entender o contexto, quando esse milagre aconteceu, Jesus,
ele havia recebido a notícia da morte de João Batista, seu primo, e aquele que havia o batizado, aquele que estava, conforme os profetas, preparando o caminho do Senhor. E o texto diz aqui em Mateus que eles, no caso Jesus, se retirou num barco para um lugar deserto à parte. Mas se a gente for ler essa narrativa do milagre lá em Marcos, nós vamos ver que os discípulos de Jesus também, e lá diz um detalhe interessante, que quando os discípulos chegam para Jesus para relatar tudo o que eles tinham feito, Jesus diz assim: olha, vão para o deserto, vão para um lugar à parte, vão descansar, porque vocês não tiveram tempo nem de comer. O trabalho está tão intenso, tão cansativo, que não houve tempo nem de comer. É como se eles estivessem aqui por causa do acontecimento, da morte de João, do cansaço e da fadiga do trabalho. Eles estavam precisando de um tempo a sós. Percebe aí? Os textos, todos quatro, trazem essa ideia. Eles se retiraram para o deserto para descansarem, para se refazerem, para continuar o ministério. Mas o que aconteceu? As pessoas, sabendo ou vendo que eles haviam se retirado, não queriam nem saber se eles estavam cansados ou não, foram atrás. Seguiram a eles, buscaram a eles. Ou seja, eles iriam descansar trabalhando, se afadigando. E aí eles foram lá. E lá nesse contexto, como bem diz aqui, estavam no deserto. Nós não temos noção do que é o deserto, talvez só de ouvir falar. Mas o deserto não é um lugar agradável para estar, nem durante o dia e muito menos durante a noite. Deserto é um lugar de falta, de escassez, não tem provisão no deserto. E era lá que eles estavam. Não é que Jesus e os discípulos levaram a multidão para o deserto. A ideia deles era se retirarem para descansarem, para se refazerem. Mas a multidão viu, isso fica, você leu de Marcos capítulo 6, que também relata a multiplicação, você vai ver que eles viram e seguiram. Então o deserto era assim. E ia passando-se as horas e aquela multidão não se desfazia, né? Não voltava para casa, não ia embora, e aquilo começou a preocupar os discípulos, preocupar o próprio Jesus. Até que essa situação ela fica insustentável. Jesus olha e se compadece e fica preocupado. Eles começam a pensar: e aí, e agora, como é que vai ser? Como essa multidão vai se alimentar? Chegam para Jesus e dizem: Senhor, vamos despedir a multidão porque já é tarde. De repente nas aldeias aí pode ser que eles consigam um lugar para ficar, uma comida, uma água, uma comida para eles. Jesus olha para eles e diz: não, peraí, dê vocês mesmos de comer. Eu disse: como assim? Eles não estavam dentro da previsão deles ter uma multidão lá no deserto com eles. A previsão era estar só eles. E o que eles tinham era pouco para eles. O que é que eles tinham? Alguém lembra aqui o que eles tinham? Pode falar mais alto. 5 pães, 2 peixinhos. Era a provisão que eles tinham, porque não era a ideia deles ter a multidão lá. A multidão foi porque viu e seguiu. Olha o tamanho do problema. Olha o tamanho da dificuldade. Eles, de forma natural, achavam impossível. Como vai acontecer algo de ruim aqui, com essa multidão. Vai ter um alvoroço. Se a gente mostrar os 2 peixinhos aqui, vai todo mundo voar em cima. Vai ser aquela briga, aquela arranca-rabo para ver quem pega o primeiro pedaço de peixe ou o primeiro pedaço de pão. Jesus diz: não, vamos fazer isso. E naquela circunstância, o milagre acontece. O milagre acontece. Jesus pede: tragam para mim.
Jesus abençoa e o pão se multiplica. Mas se multiplica a tal ponto que todos conseguem comer e ainda sobram 12 cestos. A provisão era para quem? Os que tinham levado os peixes? Para os apóstolos. E sobrou, era 5 pães e 2 peixes. Sobrou um cestinho para cada apóstolo. Já pensou? Olha que Jesus maravilhoso. Então eu queria que nós pudéssemos aqui aprender algumas lições, porque assim, olha, o ministério de Jesus foi para nos salvar, para perdoar os nossos pecados, para nos reconciliar com Deus, mas quando ele está narrado, está escrito nos evangelhos, ele também tem um propósito de nos ensinar. Em tudo que Jesus diz e em tudo que Jesus faz, há um aprendizado para mim e para você. Quando você for ler os evangelhos, quando você for ler a Bíblia, a primeira pergunta que você faz é: o que eu aprendo aqui? Não é só eu ler para ter conhecimento, é o que eu aprendo aqui, o que isso vai impactar na minha vida. Eu queria que a gente pudesse, olhando para essa narrativa, olhando para esse acontecimento histórico, olhando para essa providência de Deus, olhando para esse Jesus milagroso, que providencia as nossas necessidades, eu queria que nós pudéssemos aqui aprender algumas lições. Amém? Vamos junto aprender aqui no Evangelho? Amém. Então vamos lá. Qual seria a primeira lição que nós iríamos aprender aqui? Eu vou pegar aqui os 2 primeiros versículos, 13 e 14. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte, sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Então, como eu disse, havia um propósito, Jesus se retirou. Jesus queria estar a sós. E com ele também os seus discípulos, estarem a sós no lugar deserto, com o objetivo de se refazerem, de se abastecerem novamente para a obra, para o serviço. Tá? Mas o que acontece é que essa multidão, ao ver, eles dizem: nós vamos também. Aí o versículo 14 diz o seguinte: desembarcando Jesus, ou saindo Jesus, ou vendo Jesus, viu Jesus uma grande multidão. Jesus estava lá no deserto, no seu lugar, no seu cantinho, e de repente ele sai, quando ele levanta os olhos, ele vê uma grande multidão. E aí o texto diz que, ao ver a multidão, Jesus ficou: acabou-se minha folga, acabou-se meu descanso. Essa multidão não me deixa em paz. Essa foi a reação de Jesus? Como é que está na sua Bíblia? Qual foi a reação de Jesus? Se compadeceu. Ele teve compaixão. O texto diz: compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Aquela multidão estava buscando Jesus porque eles estavam aflitos, porque eles tinham problemas, porque eles estavam necessitados. Quem aqui de alguma forma não tem algum tipo de aflição? Quem aqui não tem problema? Quem aqui não precisa de algo de Jesus? É natural que as pessoas nessas circunstâncias busquem a Jesus. E ao buscar Jesus, tenham certeza, Ele não vai dar as costas para vocês. Porque esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Jesus que nós servimos. Salmo 121, ele vai dizer que aquele que te guarda, ele não dorme. Aquele que te guarda não dorme. Eis que não dorme o guarda de Israel. Salmo 121. Jesus, ele, embora estivesse nesse momento reservado, mas ele não iria ser indiferente à multidão e às suas necessidades. Diz o texto: se compadeceu da multidão
e curou seus enfermos. Qual é a lição aqui, irmãos? A lição que eu entendo aqui, Jesus sendo o meu mestre, o meu Senhor, aquele que me inspira e que me ajuda a viver melhor nesse mundo, a ter as atitudes corretas e certas, eu entendo que nós devemos nos compadecer de todos. Ter compaixão. E compaixão não tem nada a ver com ter pena. Ter compaixão é uma capacidade de poder se colocar no outro e sofrer junto. Jesus poderia ter ficado com pena da multidão e dizer: ah, que peninha. Eu vou lá mais à frente no deserto, aí vocês fiquem aqui. Não. Jesus, ao ver a multidão, foi à multidão e agiu para com a multidão. Aqueles que buscavam a Jesus porque queriam cura, foram curados. Aqueles que estavam enfermos e buscaram Jesus, foram curados, foram restaurados. E os discípulos aqui estavam aprendendo com Jesus como seria servir a Jesus. Os discípulos de Jesus, no desempenho de seus ministérios, deveriam também agir com compaixão para com os outros. E olha, nós vemos nas narrativas bíblicas, nas cartas bíblicas, na narrativa de Atos, nós vemos que há essa atitude por parte dos discípulos também para com os outros, porque eles aprenderam de Jesus. Porque Jesus, dentro do seu ministério, fazia parte de ensinar os seus discípulos. E o propósito de hoje, eu e você, nós temos em nossas mãos as Sagradas Escrituras, que é a palavra de Deus. O propósito é nos ajudar a sermos discípulos de Jesus. E o que é ser discípulo de Jesus? O que é um discípulo? O que é um discípulo para você? Pode falar. Servir, seguir quem? Seguir o Cristo, seguir o mestre. O propósito do discípulo é ser como o mestre. Alguém é discípulo de alguém é porque esse discípulo está querendo seguir os passos. Ser como esse mestre. Então, quando a palavra ela é entregue a nós, ela tem esse propósito de nos ensinar. Portanto, eu, Odailson, e você, ao ler uma história como essa, uma narrativa como essa, não só olha assim, ah, que coisa maravilhosa, olha aí, os pães se multiplicaram. Não. O que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui que eu preciso ter compaixão. Eu vou ser desafiado na minha vida a aprender a ter compaixão das pessoas. Você também. Não podemos ser indiferentes. Se formos indiferentes, não estamos copiando, seguindo o mestre. Peça ao Senhor, Senhor, me ajuda a ter compaixão, me ajuda a agir diferente se eu agir de forma errada. Me ajuda a continuar a ter compaixão se eu já tive compaixão de alguém. E é interessante aqui porque o texto diz que Jesus teve compaixão da multidão. Nós sabemos, pela narrativa de João, quem já leu João capítulo 6, nós sabemos qual foi a atitude dessa multidão para com Jesus. Quem aqui já sabe o que essa multidão fez? Não sabem? João capítulo 6, quando essa multidão vai buscar Jesus, aí Jesus vai dizer, por que vocês estão me buscando? Foi por causa dos sinais. Não, mas foi porque vocês comeram o pão e encheram a barriga. Aí Jesus começa a dizer, em vez de vocês buscarem o pão que perece, né, que é esse alimento que a gente come todo dia e um dia vai morrer do mesmo jeito, ele diz, busquem a mim que sou o pão da vida. Ao ouvirem aquelas palavras de Jesus, todos foram embora. Todos. Só ficou os 12. E Jesus olhou por 12 e disse, e vocês? Não vão seguir também não eles? Quando Pedro se levanta e diz, Senhor, vamos para quem? Se só tu tens a palavra da vida eterna. Então Jesus sabia que essa multidão não ia seguir a ele.
mas ele se compadeceu dela. Sabe aquela pessoa que você olha para ela e diz: ai, não tem jeito isso aí. Tenha compaixão. Não seja frio ou fria. Não seja indiferente. Não seja duro. Tenha compaixão. Imite a Jesus. Ah, não, mas não merece, não tem problema. Você não merecia, Jesus morreu por você. Quem é que merecia que Jesus morresse? Eu não merecia. E você não merecia. E Jesus morreu por você. Como é que você não vai ter compaixão com os outros? Tem compaixão. Essa lição, irmãos. Vamos tentar praticar essa lição amanhã de manhã na vizinhança. Amém. No trabalho. Amém. Na rua. Amém. Em casa, com os nossos próximos. Tenha compaixão. Tenha compaixão. Como um cristão, como alguém que segue a Cristo. Viva se compadecendo das pessoas. Não seja indiferente à dor, ao sofrimento dos outros. Segunda lição, versículo 15. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: o lugar é deserto e a hora já vai adiantada. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Olha que os discípulos ficaram preocupados. Eles estavam corretos, eles estavam certos em se preocupar. Estavam. Gente, imagina aí. Vou botar por baixo 10.000 pessoas. Deviam ter idosos, tinham crianças, tinham mulheres, tinha pessoas que provavelmente ainda não tinham comido durante o dia, tinham viajantes. Imagine aí um conglomerado de pessoas, uma multidão, 10.000 pessoas. Como não estavam essas pessoas? E eles não tinham lugar. Gente, o lugar era deserto. A bodega do seu João estava fechada. Nem tinha bodega do seu João, né? Não tinha kitnet, não tinha nada. Deserto. Não tinha nem um pé de caju. Um pé de, sei lá, castanhola. Com fome você é capaz de comer castanhola. E é bom, com fome tudo é bom. Até pedra passada no sal, tá tudo bem. Fazer uma sopa de pedra, ó, mata a fome. Era deserto. Eles tinham razão. Qual a lição que nós devemos aprender aqui? Nós devemos aprender a lidar com as dificuldades. Nós devemos aprender a lidar com dificuldades. Aliás, dificuldades é o que não falta em nossa vida, antes do nascimento até a morte. Rapaz, o que você lutou para nascer, você não tem nem ideia. Era milhões, lutando por um pequeno espaço. E quando chegou lá, teve toda uma readaptação, um processo de espera, para que todas as suas células, todos os seus, a parte do seu corpo pudesse ser formada, todos os órgãos, todos os membros. E aí o problema, quando você já estava no bem bom, já estava formado, já estava todo direitinho, já estava muito bem acomodado naquele lugar quentinho, se alimentando de forma natural, né, sem se preocupar muito. Aí você sofre o maior impacto da tua vida, que é o nascimento. Você sabia? O maior impacto na vida de um ser humano é o nascimento, onde ele sai de uma acomodação total, de um lugar seguro, confortável, para um mundo barulhento, calorento, quente, zoadento, fedorento, por aí você vai. Para ficar melhor, ainda leva 3 palmadas na bunda.
Quando o médico é bom, viu? Quando ele debate até mais. Por que que chora? Porque é traumático aquele momento. Porque é difícil aquele momento. Jesus ele está querendo que seus discípulos aqui aprendam a lidar com as dificuldades. Olha que eles já tinham alguns anos de vida. Será que o Nacélio, ele disse aqui que ele não era velho? Não é. Ele é muito vivido. Será que o Nacélio não tem mais nada para aprender nessa área de dificuldade, Nacélio? Temos. Nós temos. Sabe qual é o problema, irmãos? Nós olhamos para a dificuldade não como uma oportunidade de aprender e de crescer, mas olhamos para a dificuldade tão somente como uma pedra, como um problema. E isso nos bloqueia. Esses discípulos de Jesus, eles não tinham nem noção do tamanho das dificuldades que eles iriam passar na vida. Oh, um deserto para eles era um jardim do Éden, diante das coisas que eles iriam passar. Sim ou não? Quem conhece aqui a história dos apóstolos, sabe disso. Tirando Judas, que desviou do caminho, todos os outros passaram pelo amargo do sofrimento, da dor, das dificuldades. Eu fico pensando, João, recebendo aquele banho de óleo quente, imaginando, como era bom lá no deserto. Eu fico pensando Tiago sendo levado para ser decapitado. E ele devia pensar, como era bom lá no deserto. Devemos aprender a lidar com as dificuldades. Não é só você que tem dificuldade. Não é. Uma forma de lidar bem com a dificuldade é não se vitimizando. É não olhando só para a dificuldade. Esses homens aqui, eles tinham uma oportunidade de estar diante do Criador, do Deus poderoso. Que se ir com ele o deserto não é nada. Você está ouvindo o que eu estou falando aqui? Talvez a tua dificuldade, ela está neste monstro, porque você não enxergou, não percebeu, não se atentou que você está com Jesus. Perceba isso. E se você não está com Jesus, não perca tempo. Devemos aprender a lidar com as dificuldades. Aqueles discípulos ficaram, mestre, o lugar é deserto. E agora a hora já está, não tem mais o que fazer. Despede a multidão. E olha, cuidado com os momentos de dificuldade, porque sempre a gente vai para a opção mais fácil para resolver os problemas. É ou não é? Aí você está com uma dificuldade tremenda, você está muito endividado. Aí chega uma cartona lá, 20 mil reais para você pagar de 72 vezes. Oxe, olha que oportunidade, que coisa boa. Pufo, já faz para resolver o seu problema. A coisa mais fácil. Não, Jesus disse, não, peraí, calma. Vai despedir por quê? E se essas pessoas forem assaltadas no caminho? E se elas morrerem no caminho? E se acontecer alguma coisa mais séria do que estar algum momento com fome nesse lugar? Precisamos aprender a lidar com as dificuldades. Aprendamos nós isso nessa narrativa. Muitas vezes eu lidei errado com as minhas dificuldades. Mas eu preciso aprender, e você também precisa aprender. Eu preciso aprender a lidar com as dificuldades. Não se desespere. O maior erro meu e seu é quando nós nos desesperamos. Compartilha a tua dificuldade com o outro.
Busca conselho. O autor de Provérbios, ele vai dizer que na multidão de conselhos há sabedoria. Busca conselho na igreja com as pessoas mais velhas, não necessariamente só o Nacélio. Fazendo um bullying contigo, Nacélio. Busque conselho, vai, fala com alguém, compartilha a tua dor, vai, fala. Busque a presença de Deus. O erro é que a última coisa que nós vamos fazer é quando não tem mais jeito, aí vamos buscar a presença de Deus. Tudo bem. Quando ainda fazemos isso, legal. Mas o ideal é que você faça isso desde o início. Porque você buscando a presença de Deus, você vai ter força, você vai ter cabeça para poder lidar melhor com as dificuldades. O inimigo, né, as lutas, as dificuldades, em vez de se agigantarem, ficam apequenados, ficam menores, e você vai sabendo lidar com eles. Jesus, ele queria que aqui seus discípulos aprendessem a lidar com as dificuldades. Ou coisa nova que eles estavam dizendo para Jesus, que ali era deserto. Poxa, Jesus gostava do deserto, Jesus conhecia, sabia o que era deserto mais do que ninguém. Jesus queria que eles aprendessem a lidar com dificuldade. Vamos aprender a lidar com a dificuldade? Você tem a sua dificuldade? Não se desespere. Você tem sua dificuldade? Apresente para Jesus. Você tem sua dificuldade? Você não está só nesse mundo. Você tem sua dificuldade? Não tome a primeira opção para a solução. Pode não ser a melhor, pode ser a mais fácil. Não tome a solução mais fácil. Pode não ser a melhor. Por exemplo, alguém que está vivendo uma crise num casamento. Crise braba. Qual é a primeira solução que as pessoas buscam para resolver as crises do casamento? Separar. Separar é o mais fácil. Sim ou não? É só arrancar a aliança do dedo, dizer tchau, não quero mais, e ir embora. Mas não é a melhor solução. E não importa o que tenha acontecido no casamento, nunca será a melhor solução. A melhor solução é ouvir a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Não, mas não está bom, mas obedece a Deus. Não, mas não dá certo, mas obedece a Deus. Essa é a melhor solução. Vai tentar resolver o problema de outra forma, sem buscar a mais fácil de resolver. Enfim. Outra lição, versículo 16 e 17. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmos de comer. E eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Olha só a situação. Buscar a solução mais fácil. Jesus diz: não. Não é fácil demais mandar eles embora. Mas e se eles não acharem o que comer? E se acontecer alguma coisa com eles? Providenciem vocês mesmos. Alimentem vocês mesmos dessa multidão. Aí devia estar pensando assim: está brincando comigo, Jesus. Lá na narrativa de João, Jesus ainda fala com Filipe, né? Filipe, onde é que vamos comprar pão aqui? Não é que Jesus não sabia, Jesus estava, o próprio João na narrativa vai dizer, ó, Jesus estava testando Filipe. E ele vai dizer: Senhor, comprar onde? Comprar como, não é nem aonde, porque lá ele vai levantar outra dificuldade. Ele vai dizer: olha, 200 denários não seriam suficientes para alimentar toda a multidão. Não bastasse só não ter o lugar para comprar, ainda que tivesse o lugar, como é que vamos comprar? O problema era sério. E ele vai dizer: olha, 200 denários ainda não são suficientes. Para quem não sabe, 200 denários naquela época significava 200 dias de trabalho de um trabalhador. Um denário era um dia de trabalho, equivalente. A dificuldade era grande. Mas Jesus disse para eles: alimentem vocês mesmos.
O que Jesus estava querendo aqui que os discípulos aprendessem? Jesus queria que eles aprendessem que deveriam confiar na providência de Deus. Quando acabam-se as nossas forças, quando não tem mais o que fazer, devemos buscar aquele que tudo pode. Devemos buscar o socorro, a ajuda daquele que tudo pode. Porque sim, Deus pode. Amém? Não há problema demasiadamente grande para o nosso Deus. Quantas pessoas tinham aqui? Vamos chutar no pesquisador que diz que tinha mais gente, 20 mil pessoas. O que é 20 mil pessoas diante de 1 milhão de pessoas? Por tantos dias seguidos. Aconteceu isso. Deus alimentou 1 milhão de pessoas no deserto por tantos dias. Sim. Jesus está querendo desenvolver em seus discípulos um aprendizado sobre confiar na providência de Deus. Nós servimos a um Deus que é providente, que providencia. Você tem o hábito de todo dia, quando você vai se alimentar, tem o hábito de agradecer a Deus pelo pão? Quem aqui tem esse hábito? Desenvolva esse hábito. Porque nesse hábito de você todo dia agradecer pelo pão, você está reconhecendo que não foi a força do teu braço que conseguiu aquele pão. Embora você usou o braço para trabalhar. Não foi a capacidade do teu bolso que providenciou aquele pão. Embora talvez você tenha comprado com o teu dinheiro. Porque conforme Davi, falando lá em 1 Crônicas 29, se eu não me engano, ele vai dizer que tudo vem das tuas mãos. Tudo é tudo. Tudo é tudo. Você sabe esse ar que teus pulmões estão recebendo? Não é mérito teu. E nem é uma obra do acaso. Sabe? Não foi uma explosão cósmica aí que aconteceu entre a junção de elétrons, átomos e, enfim, essas coisas todas, e aí a física providenciou isso. É Deus que nos dá o ar para respirarmos. Atos capítulo 20, né, quando Paulo está falando lá no Areópago, para aqueles gregos, atenienses, ele vai dizer que serve a um Deus que nos dá a respiração e tudo o que precisamos. O Deus da providência. O Deus da providência. O quanto é maravilhoso nós crescermos na fé, sabendo que servimos a um Deus que providencia tudo o que precisamos. Mateus capítulo 6, versículo 25. Jesus vai dizer que nós não devemos viver ansiosos. Não devemos, porque Deus, Ele dá aquilo que nós precisamos. Paulo, escrevendo a Filipenses capítulo 4, versículo 6, ele vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma. Aqui estava acontecendo uma ansiedade no coração dos discípulos e talvez da multidão, e uma multidão ansiosa, meu amigo, é incontrolável. Jesus diz: espera aí, calma, vocês mesmos. Não criem pânico no meio da multidão. Alimentem eles. Providenciem para eles. Quantas vezes eu e você precisamos parar e lembrar disso? Ai, meu Deus, hoje eu estou sem dinheiro para comprar o gás. Você crê num Deus que providencia? Meu Deus, eu não comprei a feira, não tem nem feijão e arroz hoje para comer. Confie num Deus que providencia. Sabe como é que você demonstra isso? Não é só na hora que acaba o gás que você vai lembrar: ai, meu Deus. É todo dia quando você cozinha e vai comer, você diz: Senhor, obrigado por este alimento. Você está confiando num Deus que providencia. Não é só na hora do desespero. É dia a dia. É nas pequenas coisas que você vai demonstrar a tua fidelidade a um Deus que providencia.
Lembra que Jesus diz: aquele que é fiel no pouco, no muito também será. Se você confia nesse Deus que é providente, todos os dias, em todas as horas, você está sendo fiel. Fiel nas mínimas coisas, você vai ser fiel num deserto. Agora, se você não é fiel, na hora que está lá tomando o teu café da manhã, em agradecer e reconhecer, Senhor, ou talvez até vai se orgulhar: hoje o meu trabalho eu consegui produzir isso aqui, ó. Olha o tamanho da minha mesa aqui, cheio de pão, de fartura. Está esquecendo que é Deus que providencia. Seja fiel, confiando nesse Deus. Então a lição é confiar na providência de Deus. Próxima lição, versículo 18. Então Jesus disse: trazei-mos. Lembra? Todas as circunstâncias estavam montadas, toda a dificuldade. Os discípulos disseram: Senhor, despede a multidão para que eles não morram de fome, para que não aconteça alguma coisa aqui, um tumulto. Jesus diz: não, vocês vão providenciar, alimentem vocês mesmos. Mas, Senhor, aqui não tem senão 5 pães e 2 peixes. Aqui só tem o que nós trouxemos para nós mesmos. E é se lá tiver alguém que não seja com melão, né? Tem algum irmão que gosta de comer um pouquinho mais, tem? Se lá tivesse um desses irmãos aqui que gosta de comer um pouquinho mais, talvez isso aqui era insuficiente. Aí Jesus diz: é isso que vocês têm? Tragam para mim. Qual é a lição? A lição é que nós devemos levar as nossas dificuldades a Jesus. Devemos apresentar a Jesus as nossas dificuldades. Está aqui, Jesus. É só isso que eu tenho. É só isso que eu tenho. Quando reconhecemos nossa incapacidade, é hora de buscar a Deus. É hora de buscar a Deus. Sabe? O que Jesus queria é que os discípulos sempre lembrassem: tenho muito pouco, apresenta a Deus. Eu não posso, apresenta a Deus. Não dá para mim, apresenta a Deus. Leva diante de Deus. Apresenta essa luta, essa dificuldade, ou a tua limitação, que era no caso deles aqui. Apresenta essa limitação diante de Deus. Faz isso. O problema é que às vezes nós não levamos diante de Deus. Nós nos bloqueamos. Lembra lá de Davi diante de Golias, né? Uma multidão de soldados, tudo mais forte do que Davi, tudo mais capaz do que Davi. Mas todos sem olhar para um Deus todo-poderoso e apresentar aquela dificuldade diante de Deus. Todos ficaram intimidados, amedrontados, acovardados. E Davi não. Porque Davi olhou para aquele problema, ele não disse que o gigante era anão, Davi não disse isso. Davi apenas disse: eu sirvo a um Deus maior. Eu sirvo ao Senhor dos Exércitos. Quem é esse diante do Senhor dos Exércitos? Quem era aquela multidão para ser alimentada diante de um Deus que aquele povo já sabia, havia alimentado milhões durante dias? Para onde você tem levado as suas limitações e as suas dificuldades? A quem você tem levado? Para a tua esposa? Para o teu marido? Para um irmão que muitas vezes está passando por luta, tu vai levar a tua luta para ele? De forma negativa, né? Não é nem para ajudar, de forma negativa. Apresenta para Jesus. O pouquinho que tu tiver diante de Jesus, Ele vai multiplicar. Ele vai te dar forças. Ele vai fazer com que você perceba, veja, enxergue o agir de Deus na tua vida. Foi isso que aconteceu aqui.
Eles viram o que tinha. E é interessante porque está nos 4 evangelhos. A mesma coisa. A limitação. E levaram diante de Jesus. E levaram diante de Jesus. Devemos levar as nossas dificuldades diante de Jesus. O que aprendemos aqui? A levar as dificuldades diante de Jesus. Então apresenta a tua dificuldade para Jesus. A tua limitação para Jesus. Quando fazemos isso, nós crescemos espiritualmente. Nós crescemos na nossa fé. Nós vemos o poder de Deus agindo em nós e através de nós. Próxima lição, versículo 19. Jesus pediu para trazer para ele, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os cinco pães e 2 peixes, ergueu os olhos para os céus e os abençoou. O que aprendemos aqui? Qual a lição que aprendemos aqui? É que devemos aprender a fazer as coisas com decência e ordem. Mas, Odailson, isso não tem nada a ver aqui dentro desse versículo. Tem não. Olha só o que Jesus fez. Havia uma multidão. Quem aqui já participou de doação de alimento? Nós fizemos isso em Fortaleza, lá no Oitão. Quem conhece o Oitão Preto? Lá no Oitão Preto. A gente foi com 2 panelas de sopa grande e nós fomos com várias roupas que foi doação, que a gente ia levar doação lá. Irmãos, vocês não têm ideia que as pessoas começaram a avançar. A gente tentou organizar uma fila, a gente tentou, e de repente as pessoas começaram, já estavam tirando as roupas de dentro do carro, e o irmão dizia, não sei o quê, e tomaram a sacola, e daqui a pouco estavam querendo tirar a roupa, era das pessoas já. Uma multidão, e não tinha uma multidão como tinha aqui, eram poucas pessoas, eram dezenas de pessoas. Imagina aqui uma multidão, tudo com fome. Tem aquele desenho infantil, né? Popeye, não, normalmente é o pica-pau, né? Tá com fome, aí vai passando assim um franguinho. O que eles veem? Frango assado. Fussurado, né? Cheio de desejo para comer aquele pão. Imagina que essas pessoas, de repente, começam a ver peixe, pão, o alvoroço que não iria ser, o atropelo, gente querendo passar na frente. Jesus disse, espera aí, manda a multidão se assentar sobre a relva. Em João ainda dá detalhe, forma grupos de 100 e de 50, lá no Evangelho de João. Olha a organização, olha a ordem. Olha o que Jesus quer nos ensinar aqui, irmãos. Esse ensinamento é importante para a minha vida, para a vida da igreja. Deus não é o Deus do improviso. Não é, definitivamente não é. Tudo que Deus fez em Cristo já estava planejado antes da fundação do mundo. Efésios 1. Tudo. Deus pensou em tudo, em cada detalhe. Quando Deus pensa na igreja, Deus estabelece ordem na igreja. Bota as coisas em ordem. Para distribuir pão, peixe, Deus estabelece ordem. Eu preciso aprender com Cristo que nós devemos fazer as coisas com ordem, com decência. Sabe aquele irmão que quer agir por fé e começa a improvisar? Não, mas é pela fé que eu vou fazer. No peito e na raça, sem se programar, sem se organizar, sem pôr ordem. Não dá para ser cristão assim. Não coloque Deus à prova e ainda vai dizer, não, é pela fé. Não, é pela desorganização mesmo. É pela falta de planejamento mesmo. É pela falta de organização que isso está acontecendo. Você já pensou? Servimos a um Deus que quer ordem, que estabelece ordem. Então nós, como povo de Deus, em nossos encontros, nossas reuniões,
Em nossos cultos devem haver ordem. Naquilo que nós planejamos e programamos deve haver ordem. Em nossas vidas individuais, particulares, deve haver ordem. Seja alguém planejado. Não seja alguém atabalhoado que faz as coisas de qualquer jeito, sem perspectiva, sem programação, sem planejamento. E depois nós reclamamos das consequências, né? Está dando tudo errado na minha vida. Eu queria alimentar as pessoas, ajudar as pessoas e aconteceu aquilo porque faltou planejamento, faltou ordem. Eu queria fazer uma atividade na igreja para pregar o evangelho e aconteceu. Faltou ordem, faltou planejamento, faltou isso, faltou aquilo. Devemos aprender a fazer as coisas com ordem, com planejamento, antevendo e prevendo circunstâncias e situações. Isso não é falta de fé, muito pelo contrário. É pela fé que nós tomamos essas atitudes. Foi isso que Jesus fez. Faltou fé em Jesus em pedir que tivesse ordem, em organizar as pessoas assim? Não. É estratégia, é planejamento, é organização, é ordem. É algo bom que a gente possa ver numa pessoa organizada. Não é bom ver alguém organizado? Sim ou não? Que faz tudo correto, organizado, planejado direitinho. Isso é o que Jesus quer que nós aprendamos, porque naturalmente o ser humano ele é desorganizado, ele é apressado, ele é despreparado. E em Cristo, como nova criatura, nós precisamos aprender a ser uma nova criatura. Se no passado você foi muito desorganizado, agora você é um cristão. Seja alguém que vive organizado, com ordem, com decência, planejando, se organizando direitinho em suas coisas. É isso que Jesus nos ensina aqui também. Sexto, versículo 20. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Eu fico, como é interessante, né, o evangelista trazer essa narrativa. Porque se todo mundo comeu, fartou, ninguém liga porque sobrou, dá para os porcos. Deixa lá, está no deserto mesmo, vai alimentar alguma fera que fugiu pelo deserto. Não, Jesus manda recolher, manda juntar. Não quer que sobre, seja desperdiçado. Mas muito mais do que isso. Qual a lição? Devemos saber lidar com a fartura. Mas será que alguém não sabe lidar com a fartura? Tem muita gente que não sabe lidar com a fartura. Sim ou não? As pessoas, de repente, conseguem, sei lá, comprar 10 quilos de feijão, aí vão passar a comprar 30 quilos de feijão. Aí começa a esbanjar, começa a desperdiçar, começa a, não ter noção do valor que aquilo é. Vira desperdício. Não sabe lidar com a fartura. Vai esbanjando, vai destruindo, vai desperdiçando, vai dando mau exemplo. Tantas pessoas precisando e você desperdiçando. O que Jesus quer aqui, se Jesus queria que nós aprendêssemos a lidar com as dificuldades da vida, Ele também quer que nós aprendamos a lidar com as farturas, porque em algum momento talvez tenhamos. A vida muitas vezes não é só de dificuldade, né? Mas quando chegar o momento de fartura, saiba lidar com isso. Administre bem as bênçãos que Deus tem dado a você. Honre e glorifique a Deus com os bens, com a riqueza que Ele vem lhe dando. Como é que eu honro? Não desperdiçando. Não esnobando. Sabe? Não fazendo dessa forma. Saiba lidar com as farturas.
Eu fui criado numa casa de 10 filhos. Aí você sabe, 10 filhos, o negócio pega, né? No interior, lá em Aquiraz. 10 filhos, quando tinha assim um feijãozinho com a farinha, o negócio era pegado. Lá em casa, meu pai e minha mãe diziam, olha, é pecado destruir comida. Até hoje, se eu tiver o olho maior que a barriga e botar aquele prato avantajado, me sinto na obrigação de comer. Não quero ver desperdício. Me dói ver o alimento indo para o lixo. O alimento não foi feito para ir para lixo. Se você come e joga alimento no lixo, saiba que você está fazendo errado. Tem muitas pessoas que não têm o que comer. E você está botando alimento no lixo. Ah, mas é só um arroz. Quando eu era menino, era doido por um arroz. Tudo que tinha farinha com rapadura. E é quando tinha rapadura. E é quando tinha farinha. E tinha gente que bota arroz no lixo. É só arroz. Só sobrou o arroz. Não desperdice. Não, se você está vivendo época de fartura, aprenda a lidar com isso. E se não está vivendo, mas vai viver, por favor, lembre-se do exemplo de Jesus. Aprenda a lidar com fartura. Se você tem fartura, supra a sua necessidade, aquilo que você quer e precisa, e ajude. Assista a quem não tem condições. É para isso que temos fartura. Para socorrer aqueles que necessitam. Para vivermos bem, para nos alimentarmos bem, para usufruirmos bem daquilo que Deus tem nos dado, mas para não fechar os olhos para aqueles que não têm. Isso é saber lidar com a fartura. Que lição maravilhosa essa. Nem necessitava o evangelista colocar isso, mas ele colocou na narrativa. Porque há um aprendizado para mim e para você. E por último, 21. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Imagine a cena. Não fique pensando que a preocupação da comida era só dos apóstolos e de Jesus. Entre as pessoas havia essa preocupação, esse temor. E agora, o sol está se pondo, não tem o que comer. E de repente aquelas pessoas, de forma ordeira, organizada, todas foram alimentadas. Possivelmente pessoas ali nem tinham comido ainda. Como é que essas pessoas se sentiram? Como é que elas se sentiram? Felizes. Cheias em todos os sentidos, né? Cheia no bucho e cheia na satisfação. Elas viram um milagre. E um milagre que fez com que as pessoas fossem até Jesus novamente. É só você continuar a leitura no Evangelho de João, capítulo 6. Essa multidão foi atrás de Jesus do outro lado do mar. Mas elas compreenderam errado o milagre de Jesus. Elas queriam Jesus, elas foram atrás de Jesus, não por causa de Jesus, mas por causa do pão. E essa aqui é a lição para a gente, que a gente vai sair daqui hoje à noite. Nós aqui presenciamos, lemos, vemos através dessa leitura o milagre que Jesus fez. Nós vamos para casa com esse milagre de Jesus. Que coisa tremenda, não esqueça. Mas eu te peço também, não faça como essa multidão. Não faça. Porque essa multidão, ela não compreendeu o milagre de Jesus. Não compreendeu. Porque quando Deus age, Ele age para abençoar a todos. E Deus abençoou a todos. E Jesus fez aquele milagre com essa intenção, mas as pessoas não compreenderam. Porque elas, ao invés de buscarem o Jesus dos milagres, você vai ver em João capítulo 6, que elas passaram aí atrás dos milagres de Jesus. E o que é que nós vemos hoje, irmãos e irmãs? São multidões em muitas igrejas. Estão apenas buscando milagres. Você quer ver a igreja cheia aqui? Na sério? Bota uma placa bem grande aí. Hoje vai ter milagre para todo mundo. Vai multiplicar pão, vai dar vista para cego, vai fazer isso e aquilo. Não vai caber na rua.
Mas está certo isso? Não está. Não está. Jesus dispensou a multidão, porque não compreenderam que os milagres tinham só um propósito, era mostrar quem era Jesus. Só que as pessoas não queriam Jesus, queriam só os milagres. E nós podemos cair no mesmo erro hoje. Busque a Jesus. Busque a Jesus. Não, quando nós buscamos a Jesus, Deus derrama sobre nós bênçãos sem medidas. Sem medidas. O apóstolo Paulo ele vai dizer isso quando ele escreve aos Efésios. Ele vai dizer que nós, que estamos em Cristo, somos abençoados com todas as sortes de bênçãos celestiais em Cristo. Não é alguma bênção, não é um cego que passa a ver, não é um aleijado que anda, é todas as sortes de bênçãos celestiais. É aquilo que verdadeiramente importa, a salvação para as nossas almas. De que adianta um cego passar a ver e ele morrer e ir para o inferno? De que adiantou Lázaro ser ressuscitado? Olha o milagre da ressurreição, que milagre tremendo. De que adiantou Lázaro ser ressuscitado, se logo após ele morreu de novo? Qual era o milagre na vida de Lázaro? Era ele ter conhecido Jesus, o Senhor da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que vive e crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou nunca morrerá eternamente. Deus, ele nos abençoa. E eu quero que todos nós saiamos daqui hoje com essa certeza. Servimos a um Deus, como diz o autor de Hebreus capítulo 11, versículo 6, galardoador. Um Deus que tem prazer de abençoar. Mas, por favor, não busca só as bênçãos desse Deus. Busca esse Deus que abençoa todos os dias em tua vida. Amém? Glória a Deus, que Deus nos abençoe, que nós como igreja possamos aprender isso. Possamos aprender isso. Possamos sair daqui com essas lições em mente, para que possamos viver nossas vidas para a glória de Deus. Vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, maravilhoso, eterno, santo e bendito, Pai, como é bom, Deus, estar em tua presença. É maravilhoso, Deus, podermos meditar na tua palavra, estarmos juntos como família em Cristo, como tua igreja, para junto, Deus, olharmos, testificarmos, aprendermos através dessa narrativa, Deus, do teu evangelho. Muito obrigado por esse milagre, Deus. Muito obrigado, Deus, por ele estar narrado e nós temos acesso a ele, Pai. Por favor, abre os nossos olhos da fé. Abre, Deus, a nossa mente, para que possamos, Deus, aprender de Ti todos os dias, para que não venhamos a continuar a ser a mesma pessoa do passado, aquele velho homem, mas que dia a dia nós possamos nos renovar, segundo o Senhor deseja, segundo o Senhor quer, conforme a Tua vontade, Pai. Abençoa a Tua igreja, Deus, fortalece a Tua igreja, santifica a Tua igreja, oh Deus, faça com que a Tua igreja, Senhor, possa prosperar, possa avançar, possa crescer, possa Te servir com alegria, possa, Deus, superar as dificuldades, as lutas, os problemas. Toma, Deus, a vida de cada pessoa aqui presente, Pai. O Senhor conhece, o Senhor sabe as lutas, as dores, as dificuldades. Toma cada um, Deus, em Tuas mãos. Que o Senhor nos ajude, Deus, assim como aqueles discípulos que saíram daquele momento impactados e transformados por aquele sinal maravilhoso que o Senhor fez. Que nós também hoje à noite aqui possamos sair para as nossas casas impactados e transformados pelo poder que o Senhor tem demonstrado através dos tempos, através dos anos e dos séculos, Pai. Muito obrigado por isso, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Boa noite a todos. Graça e paz. Vamos na graça e na paz do nosso Deus. Excelente semana para todos, em Cristo Jesus. Amém.